Olá, alunos e professores da Escola Sabatina, uma alegria muito grande gravar para vocês este vídeo da lição desta semana que tem como título Controvérsias em Jerusalém. Eu quero dizer para vocês da minha alegria, da minha honra de poder saber que vocês estão acompanhando a lição da Escola Sabatina. Irmãos que eu sou pastor, irmãos que eu tive o privilégio de ser pastor ao longo desses 39 anos, amigos que também estudam a Bíblia conosco, com os adventistas. É um privilégio para mim, uma honra poder estudar a lição da Escola Sabatina com você, tratar desses diferentes temas a cada semana. Quem sabe se você colocar aí nos comentários de onde você é, a sua igreja, será uma alegria para mim poder acompanhar também, assim como você está conosco a cada semana nesse estudo. Sabe, eu tenho que dizer uma coisa para você. A lição dessa semana tem um tema que, mais uma vez, me impressionou muito. É a purificação, né, do templo. Nesta semana são muitos os temas: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a figueira que foi amaldiçoada, a purificação do templo, a autoridade de Jesus questionada, Jesus contando a parábola dos lavradores maus, a questão dos impostos, a questão da ressurreição, e o doutor da lei perguntando a Jesus qual o principal dos mandamentos. A lição desta semana está em São Marcos capítulo 11, São Marcos capítulo 12, todos os temas são maravilhosos e importantes para aprendermos de Jesus e da salvação e da vida eterna. Mas eu tenho que dizer para você que a questão da purificação do templo, que acontece na segunda-feira da Semana da Paixão, me chamou a atenção. Você fala, mas pastor, por que te chamou a atenção? Me chamou a atenção porque são homens religiosos querendo levar vantagem sobre as pessoas. Sabe, Jesus purificou o templo 2 vezes. Em São João capítulo 2, Jesus purifica o templo no início do seu ministério. Ele fala: não façam da casa de meu pai casa de negócios. E aqui o que está registrado em São Marcos capítulo 11 é a segunda purificação do templo, em que Jesus fala assim: olha, vocês estão fazendo a casa de meu pai um covil de ladrões. Então, assim, sacerdotes que viviam bem. O povo em geral, eu ia dizer que morava em casas de quarto e cozinha. Eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade, a maioria das pessoas morava naquela ocasião em Jerusalém, praticamente em um quarto que se transformava também em cozinha. Quando eles tinham que ter alguma atividade social ou outra qualquer atividade, eles subiam ao terraço. Ao passo que as pessoas que moravam em um quarto que se transformava em cozinha com pouco arejamento, pouca luz, piso de chão batido. Os sacerdotes moravam em casas amplas, boas, alguns até, pelo que algo se demonstra, até com lugares para purificação. Então os sacerdotes tinham uma boa qualidade de vida, eles viviam dos dízimos que eram recolhidos, eles comiam das ofertas, eles tinham uma boa qualidade de vida. Mas sabe o que eles faziam? As pessoas que vinham de longe para Jerusalém para adorar, então não tinham condições de trazer um cordeiro para a Páscoa, por exemplo. Então eles tinham animais ali à venda para as pessoas. Mesmo as pessoas que vinham de perto, eles diziam: olha, esse animal não tem condições, ele tem defeito, isso e aquilo. E eles então usavam o pátio dos gentios para vender os animais. Você sabe que o templo que foi restaurado por Herodes, ele tinha 4 pátios: o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens e o pátio dos sacerdotes. Muitas vezes Jesus esteve no pátio dos gentios e ali ele ensinou. E nessa ocasião Jesus passava pelo pátio e viu aquele rolo de pombas, o balido das ovelhas, o mugido do gado, as pessoas gritando por um preço maior ou menor, aquela disputa toda dentro do pátio da casa de Deus. E aqueles sacerdotes, então, as pessoas vendiam ali os animais e os sacerdotes ganhavam uma porcentagem. Então, isso é uma coisa complicada. Quando a pessoa vinha de alguma cidade do Império Romano, trazia uma moeda romana, não podia dar de oferta, porque ali tinha a imagem do imperador romano, e os sacerdotes então diziam que aquilo ali era uma idolatria, e tinha que trocar a moeda pelo ciclo do templo.
E assim, nesse câmbio que era feito, havia um ágio e os sacerdotes também ganhavam dinheiro naquilo ali. Para quem já tinha uma vida de uma boa qualidade de vida, numa situação melhor do que a do povo, precisava agir dessa maneira. E a consequência é óbvia, você vai pensar nos dias de hoje também. Quantos líderes religiosos têm boa qualidade de vida e ainda assim, às vezes, são desonestos no trato com as coisas de Deus. Então, assim, sabe o que traz mais descrédito para a religião de Cristo? É justamente líderes religiosos que levam uma vida irreligiosa, sabe? Então, assim, isso me fez pensar. Agora, eu queria pensar com você também alguns aspectos nesse assunto, alguns aspectos a mais, sabe? Jesus, quando purifica o templo, age em relação àquelas pessoas e mostra que na igreja não deve haver comércio, né? Ganho, sustento, sabe, comercial. A igreja tem atividade espiritual. Deus deu a maneira como a igreja deve ser sustentada, mantida, o próprio ministério. Os pioneiros adventistas começaram a estudar a Bíblia, e eles tinham um sistema lá de beneficência, em que quem morava no sítio dava um certo valor de oferta, quem morava na cidade, quem tinha uma certa idade, isso, aquilo. Depois os pioneiros adventistas entenderam que a maneira de sustentar o ministério deveria ser de acordo com o que a Bíblia fez e com o que Jesus propôs, o sustento dos sacerdotes e dos levitas por meio do dízimo. E que a igreja deveria ser sustentada, mantida em suas atividades, também por meio das ofertas, né? Então, esse é o método bíblico, o método divino, por meio dos dízimos e das ofertas. Não quer dizer com isto que a gente também não deva fazer algum tipo de campanha, sabe? Eu estudei já um pouquinho sobre esse assunto, né? Há momentos pontuais em que a igreja precisa fazer uma campanha. Por exemplo, você pode ter um exemplo bíblico na construção do santuário, do templo de Salomão. Então, assim, as ofertas têm que ser trazidas de modo sistemático, proporcional, com alegria, mas não impede que em alguma situação especial, até mesmo os desbravadores, os jovens, precisam fazer alguma coisa paralela em relação às suas atividades comuns da igreja e terem que fazer alguma campanha. Deixa eu falar uma coisa para você. Os textos que estão em Ellen White, tratando a questão das ofertas, estão num contexto em que, nas colônias americanas, no século XIX, muitas colônias, muitas igrejas em muitas colônias eram sustentadas pelo dinheiro estatal. Também outras igrejas, para serem sustentadas, eles então faziam quermesses, faziam bingos, faziam danças, e muitas vezes o lugar de adoração, a casa de Deus, era profanada. Então, vamos pensar aqui. Uma coisa são métodos aleijados de tentarem manter e sustentar o ministério e a igreja. Outra coisa é você, eventualmente, precisar fazer uma campanha. Tá certo? Muito bem. Então, vamos tratar aqui dos assuntos da lição dessa semana, os demais assuntos, por exemplo, a entrada triunfal. Nós estamos agora na Semana da Paixão, cerca de 1/3 dos evangelhos é gasto, de todos os evangelhos é gasto tratando da última semana de Jesus aqui na Terra. Ou, aliás, antes da sua morte, né? Porque depois da ressurreição, ele ainda passa alguns dias antes de ascender ao céu. Muito bem, então, nessa última semana, na Semana da Paixão, no domingo Jesus faz sua entrada triunfal, na segunda-feira ele purifica o templo e amaldiçoa a figueira, na terça-feira, embora em Mateus possa parecer que a figueira se secou no mesmo dia, mas em Marcos você tem a informação de que é no dia seguinte que eles passam, então a figueira está seca, certo? Muito bem, e depois Jesus então tem a sua autoridade desafiada, como mencionamos, e aí nós vamos tratar um pouquinho desses assuntos. A entrada triunfal de Jesus tem uma relação com Zacarias capítulo 9, verso 9, e 1 Reis capítulo 1, verso 33. Zacarias profetizou que o Messias iria entrar montado em um jumentinho em Jerusalém. E também a informação de 1 Reis capítulo 1, verso 33, de que Salomão andou sobre uma mula que era de Davi ao ser entronizado no seu reino. Nós precisamos então ter a compreensão de que este era um método, um modelo usado no Antigo Testamento. Às vezes eu brinco assim que o jumentinho era o Rolls Royce daquela época, não é? E Jesus, então, que muitas vezes não quis que as pessoas divulgassem a sua atividade, o seu trabalho, agora sabendo que havia chegado o momento da sua crucifixão, então fez questão de entrar em Jerusalém como rei.
mas não como um rei que iria derrotar os romanos, mas um rei espiritual. Tanto é que ele entra em Jerusalém, ele ouve as aclamações de Hosana, ele desce, ele passa por Betfagé, ali na costa oriental do Monte das Oliveiras, ele desce ali o vale, ele entra em Jerusalém, provavelmente pela Porta Dourada, que hoje está fechada, né? E quando Jesus faz esse trajeto do alto do Monte das Oliveiras, ele contempla a cidade, as pessoas vão à sua frente, colocando as vestes, pedaços de palmeiras são colocados ali, ramos de palmeiras são colocados à sua frente, e as pessoas clamam que Jesus é o filho de Davi, e então ele é o rei em Israel. Mas na verdade, nós já estudamos algumas vezes nessa semana, nesse trimestre, de que Jesus está demonstrando ali o seu reino da graça. Enfim, Jesus coloca publicamente a sua função triunfal, o seu papel de rei, né? Nessa entrada triunfal, eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes, sabe? Jesus, quando fala a respeito dos discípulos irem até a aldeia para buscarem um jumentinho, ele fala, olha, se alguém perguntar, diga que o mestre precisa do jumentinho e ele vai devolver. Sabe, algumas situações de Jesus, algumas narrativas do Evangelho tão simples nos faz pensar na divindade de Cristo, sabe? Tem um jumentinho amarrado ali, pegue aquele jumentinho, né? Jesus falando a respeito de Natanael, olha, eu o vi quando você estava embaixo da figueira, né? Jesus falando para Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes, né? Jesus, à noite, vê os seus discípulos que estão se fatigando de remar. Então, as profecias que Jesus traz, Jesus não teve uma visão das profecias do futuro, da volta dele, assim por diante. Jesus simplesmente narra aquilo que ele conhece. Em detalhes muito simples, você vê a onisciência de Jesus sendo apresentada ali, não é? E Jesus então vai a Jerusalém, ele aceita a adoração, ele aceita a aclamação, e depois Jesus se retira e volta para Betânia. Durante a semana da paixão, praticamente todas as noites, Jesus vai a Betânia. Uma ou outra não traz a Bíblia esta informação. Na segunda-feira de manhã, então, ele vai com seus discípulos novamente para Jerusalém, e ele, no caminho, ele encontra uma figueira que tem muitas folhas, então é notório nesse estudo, nesse tema, né, nessa realidade, que uma figueira que diferenciava das demais e que tinha muitas folhas era um prenúncio de haver muitos frutos. Jesus, então, entre as folhas, procura encontrar algum fruto e não encontra nenhum. Ele amaldiçoa a figueira. Para você pode parecer estranho, para mim também, como é que Jesus, que sempre abençoou, que curou, que ressuscitou, agora estava amaldiçoando uma figueira. Na verdade, aquela figueira era uma representatividade da liderança de Israel, que não estava produzindo frutos. Jesus dizia que Israel estava como ovelhas que não têm pastor. Então, toda vez que nós professamos religião, nós também temos que demonstrar a religião. E a sequência do estudo aqui vai demonstrar isso. Se nós professamos ser cristãos, temos que agir como Cristo. Se nós dissemos que seguimos a Cristo, que amamos a Cristo e não guardamos os seus mandamentos, não amamos a Deus, não amamos ao próximo, que religião é em nós? Apenas a aparência de religião? Então Jesus amaldiçoa aquela figueira e na terça-feira ele também purifica o templo, já tratamos disso, também na segunda-feira, e na terça-feira de manhã os discípulos vão com Jesus novamente à cidade, ali eles veem que a figueira está seca, e Pedro pergunta, Senhor, mas a figueira se secou, né? Jesus falou que eles deviam ter fé, se orassem e pedissem para que o monte saísse dali e se atirasse ao mar, iria acontecer. Jesus também falou algo importante dentro da religião, ele falou assim, olha, que as pessoas, que eles deveriam perdoar quando estivessem orando, porque se não perdoassem também não seriam perdoados. Vocês devem conhecer a parábola daquele credor incompassivo que foi perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar e depois espancava o seu colega de trabalho porque não conseguia lhe pagar 100 denários. Então, perdão, sabe, exercício de fé, isto é a base da religião.
Então chegam as pessoas e perguntam a Jesus, os líderes ali, com que autoridade que você faz essas coisas? Porque sabe, Jesus, ele quando purificou o templo, ele não agrediu ninguém, mas aqueles sacerdotes, aqueles líderes que estavam se enriquecendo, né, locupletando-se dos bens alheios, do dinheiro alheio, né, promovendo uma riqueza pessoal, né, por causa da ambição, da avareza, né, espoliando o povo, usando a religião como uma maneira de enriquecer-se de forma ilícita. Então eles voltam ao templo depois, eles encontram-se com Jesus e falam, mas Senhor, nos explica, Jesus nos explica com que autoridade que você faz isso. Então aqui você tem uma série de disputas entre Jesus e os líderes religiosos. Jesus que evitou muitas situações de embate, agora Jesus não evitou. Então ele falava abertamente para aqueles homens, estava chegando o final da sua missão aqui, e ele tinha que falar aquilo que ele pensava para aqueles líderes ali. E naqueles desafios, Jesus com sabedoria, então, coloca algumas palavras, eles dizem, com que autoridade que você faz essas coisas? Se Jesus dissesse, a minha autoridade é divina, eles iam questionar Jesus. Então Jesus fala, vou fazer uma pergunta para vocês também. Uma maneira retórica, uma maneira, né, de debate, e então ele fala para aqueles homens ali, e João Batista, diga para mim, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Bom, se eles dissessem que era do céu, Jesus ia falar assim, por que vocês não creram? Se eles dissessem que era dos homens, eles iam ter problemas com o povo que estava ali, porque aceitava João Batista como um profeta de Deus. Eles falam, então, nós não sabemos. Jesus fala, eu também tenho a mesma resposta para vocês. Eu não vou dizer com que autoridade que eu faço essas coisas. Jesus, então, narra uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Ele fala de um homem que tinha uma vinha, que fez um valado, que fez uma torre, que protegeu aquela vinha, plantou, arrendou aquela vinha ali, né? E depois de algum tempo ele voltou para receber o arrendamento da vinha. Então, aliás, desculpe, ele mandou seus servos, né, para receber o arrendamento da vinha, e as pessoas espancaram, maltrataram, judiaram dos servos. Depois ele mandou o próprio filho para receber o arrendamento da vinha, e eles mataram o próprio filho, e disseram assim, vamos matar o filho e vamos então ficar com a herança. E então Jesus disse para eles assim, olha, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra se transformou na pedra de esquina. Aqueles homens entenderam, muitas parábolas eles não haviam entendido, mas aquela parábola eles entenderam que Jesus falava a respeito deles, falando da rejeição deles, porque no final da parábola Jesus fala, olha, então aquele Senhor virá e irá destruir, que veio e destruiu todos aqueles homens, né? E porque eles eram maus lavradores. O ensinamento é muito claro aí. Os líderes religiosos tinham o privilégio, a oportunidade de zelar da vinha de Deus e dar os devidos frutos. Eles não fizeram isto. Aqueles servos que vinham receber o arrendamento representavam os profetas que eles mataram um a um. Em São Mateus capítulo 23, que é nessa ocasião que Jesus fala o que está em São Mateus capítulo 23, ele fala assim, para que sobre vocês caia o sangue de todos os profetas, desde Abel até Zacarias, morto entre o alpendre e o altar. Então Jesus denunciou aqueles homens. E uma coisa eu quero chamar a sua atenção. Jesus não está falando que a vinha de Deus foi rejeitada. Jesus está ensinando aqui que aqueles líderes foram rejeitados. E que eles estavam rejeitando Jesus, mas ao final eles seriam rejeitados. Assim, quando algum tempo depois, alguns dias depois, eles vão julgar Jesus e vão condenar Jesus, e Jesus fala, vocês me verão descendo nas nuvens dos céus. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, hoje vocês estão me julgando, quando eu voltar nas nuvens dos céus, a destra do Todo-Poderoso, sou eu que vou julgar vocês. Vocês conhecem a história da pedra rejeitada, não é? Quando foi construído o Templo de Salomão, então eles rejeitaram uma pedra porque ela era muito grande, porque ela não tinha boa aparência, e no fim os construtores tiveram que buscar aquela pedra, porque era uma pedra que servia de esquina, de sustentação para o templo, e ela resistia aos testes de pressão, e ela tinha o tamanho correto. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão me rejeitando, mas eu sou a pedra sobre a qual a igreja deve ser edificada. Depois, em outros questionamentos, eles trazem uma moeda com a imagem do imperador romano e perguntam, olha, e nós devemos pagar impostos a César? Então eles tinham o entendimento que pagar impostos era errado, era um desafio contra Deus.
Então, se Jesus dissesse que era para pagar os impostos, eles iam falar assim, bom, então você é contra Deus. Se Jesus dissesse que não era para pagar impostos, então eles iam acusar Jesus de insurreição, um líder que queria levar o povo contra o governo romano, o domínio romano. Então nós temos que pensar aí a sabedoria de Jesus, ele como Criador, ele como Deus, sabia como sair de todas as situações, e ele fala, olha, vocês deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eles eram submissos aos romanos, deviam cumprir com a obrigação de pagar impostos. E nós, cristãos, devemos pagar nossos impostos corretamente. E aquilo que é de Deus, também entregar a Ele, certo? Muito bem. Aí eu quero chamar também a sua atenção para a experiência da ressurreição. Chegam os saduceus, que não creem em ressurreição, que não creem em juízo, não creem em anjos. Nós já estudamos um pouquinho sobre os grupos religiosos de Jerusalém, não é verdade? E eles então acreditavam apenas na Torá, e eles chegam para Jesus e perguntam a respeito da ressurreição, e eles buscam a lei do levirato e falam, olha, Moisés ensinou que quando morre um homem casado, o seu irmão então deve cumprir o papel, se tornando o marido daquela mulher. Obviamente essa questão que envolve o irmão solteiro, né? A lei do levirato tem esse aspecto, e eles falam, olha, uma mulher estava casada, morreu seu marido, casou com seu irmão, e casou com outro, e morreu viúva mais uma vez, e ela casou 7 vezes. No reino dos céus, o que vai acontecer? Com quem que ela vai estar casada? Jesus falou assim, vocês erram não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Sabe, líderes religiosos, o sacerdócio muitas vezes vinha dos fariseus, dos saduceus. Então, os sacerdotes eram saduceus. Havia uma ingerência no tempo de Jesus dos romanos, mas basicamente o sacerdócio era dos saduceus. E Jesus então dizendo para aqueles homens, líderes religiosos, que eles não conheciam as escrituras. E não conheciam mesmo, porque Jesus fala a respeito da ressurreição, né? Ele diz assim, que Deus diz que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso está em Êxodo capítulo 3, verso 6. Se eles acreditavam apenas na Torá, lá na Torá é ensinado a respeito da ressurreição. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de vivos. Os patriarcas estavam mortos, mas por que Deus estava dizendo que era Deus deles? Porque Deus iria ressuscitá-los, ou vai ressuscitá-los. Os líderes da lei não entendiam nada sobre a própria lei, aí no sentido amplo da Torá, né? Muito bem, então vem um doutor da lei, talvez combinando com outras pessoas ali para questionar Jesus. Ele fala qual é o maior dos mandamentos. Jesus então cita para ele a Shema, que está em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, dizendo que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós devemos amar de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento. Jesus cita Levítico 19, verso 18, falando a respeito do amor ao próximo. Jesus então resume a lei. Jesus não anula a lei, não cancela a lei, ele resume a lei em 2 textos que não estão no decálogo. E ele mostra ali, Deuteronômio 6, verso 4 e 5, a Shema, mostrando que nós devemos amar a Deus. Os primeiros 4 mandamentos da lei falam do amor a Deus. Ele cita Levítico 19, verso 18, que nós devemos amar ao próximo. Quando Jesus ensinou e praticou o amor ao próximo, Jesus estava fazendo aquilo que estava na própria lei, que ele já havia dado aos profetas por orientação do Espírito Santo. Bem, eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Em Romanos capítulo 13, verso 8, Paulo resume um pouco mais a lei. Ele fala que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. E em 1 São João, capítulo 4, verso 20, ele fala assim, nós dissemos que amamos a Deus e não amamos ao próximo, como que nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos ao próximo? Enfim, religião não é só não fazer, não tocar, não mexer. Religião também é proativa, é fazer, é atuar, é ajudar o ser humano. Então, a lei de Deus, a lei moral, é resumida com essas 2 expressões. Amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos. Amar ao próximo, os 6 outros mandamentos da outra tábua. E eu pergunto para você, você tem amado a Deus de todo o coração? Tem amado ao próximo como a si mesmo? É isso que de fato define a verdadeira religião. Vamos viver na prática a religião. Se você é um líder religioso, vamos nos contentar com o nosso salário, com aquilo que a igreja
nos paga pela nossa dedicação às coisas de Deus. Se você é um membro da igreja, seja um homem fiel em seus negócios, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame também ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos viver a religião verdadeira. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado por podermos meditar na tua palavra neste dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendê-la plenamente e que nós tenhamos o coração disponível, disposto a fazer a tua santa vontade. Perdoa nossas faltas, Senhor Deus. Conduze-nos nesta vida de uma maneira digna e que honremos o nome de Jesus. Por fim, Senhor Deus, nos dê a alegria de viver contigo por toda a eternidade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.